O RN Acontece está de volta e a gente recebe aqui no estúdio Luiz Antônio Ciarlini, presidente da Cosern. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Nath. Presidente, a crise econômica tão falada, de que modo ela atinge a Companhia de Energia do Rio Grande do Norte? Nath, falando inicialmente para o cliente, que eu acho que é onde a prestação de serviço é mais relevante, eu diria que nesse momento não vai afetar em nada. A Cosern tem mantido os seus investimentos, tem mantido a sua despesa. Nós fizemos o ano passado o maior investimento histórico da ordem de 200 milhões de reais. O investimento desse ano também é da ordem de 200 milhões de reais, porque a visão da concessionária é uma visão de longo prazo. Então não dá para enxergar que por um ano ou pouco mais de um ano de dificuldade a empresa possa arrefecer os seus investimentos, porque a consequência viria em seguida. Então os investimentos estão mantidos de uma forma geral. Onde nós sentimos mais nesse momento é na questão mais ligada à inadimplência. A gente já percebe hoje, o cliente do Rio Grande do Norte, ele, regra geral, é um bom pagador. A nossa inadimplência de longo prazo é algo da ordem de 0,5%. E hoje a gente percebe esse número já na casa do 1%. O que para uma distribuidora é muito ruim, porque todo o recurso do setor elétrico, ele entra pela distribuidora. A distribuidora é quem tem contato com o cliente, mas a parcela da distribuidora nessa conta é 25%. Os outros 75% são de outros agentes do setor. Então, na hora que um cliente não paga a sua fatura, a Cosern deixa de receber os seus 25% e se obriga a pagar os 75% que o cliente não pagou. Então, hoje é o ponto mais crítico, é essa questão ligada à inadimplência. Presidente, o senhor falou em um investimento previsto para 2015 na ordem de 200 milhões de reais. De que forma esse investimento virá para o Estado Potiguar? O que é que a Cosern pretende fazer? Na verdade, o investimento, anualmente, ele é avaliado a partir de como o Estado está crescendo em sua infraestrutura, como o consumo está crescendo nas suas diversas regiões, e aí são verificados aspectos como o atendimento àquela carga que está crescendo e a qualidade do consumo naquela região. Então, o investimento é distribuído. São feitos estudos com visão de 10 anos, de 5 anos e de 1 ano, que é exatamente aquilo que, ao final, nós vamos aplicar no ano seguinte. Então, existem recursos espalhados por todo o estado do Rio Grande do Norte, com melhorias ou com expansões para atender ou o crescimento do mercado ou para melhorar a qualidade do fornecimento. Presidente, a gente vê comumente a Cosern fazendo campanhas educativas para incentivar a troca de lâmpadas, incentivar a troca de material elétrico. Essas campanhas têm um resultado aguardado? Tem sim, às vezes as pessoas nos questionam como é que uma empresa que vende energia, ela trabalha com conservação de energia, quer que o cliente consuma menos. Quando eu falei de inadimplência, eu acho que eu já consegui explicar por quê. Então o melhor consumo que um cliente pode ter para uma distribuidora é aquele consumo que o cliente tem condição de pagar. Então, o trabalho de conservação, principalmente para as classes de menor poder aquisitivo, de menor consumo de energia, ele é muito importante. E aqui, o estado do Rio Grande do Norte, ele tem uma particularidade que eu interpreto como sendo equilíbrio social, que tem o maior consumo médio por cliente residencial do Nordeste. São, em média, 147 quilowatts que são consumidos todos os meses, em média, pelo cliente residencial. Enquanto no Nordeste como um todo, essa média é de 120. Então é muito importante que esse consumo caiba no bolso do cliente, é por isso que o programa de eficiência é muito importante. Presidente, a gente enfrenta hoje, eu digo a gente porque é todo o país, a gente enfrenta a situação da crise hídrica. De que forma essa crise hídrica pode resvalar nas concessionárias de energia elétrica? Sendo bem direta, o que as pessoas querem saber, há risco de apagão? Olha, o efeito mais claro que nós tivemos recentemente foi a elevação da tarifa por conta dos problemas da falta da energia hídrica e a entrada da energia térmica. Eu diria que hoje esse risco não existe, até porque com as dificuldades da economia o consumo está caindo. Então, pela primeira vez nos últimos 15, 20 anos, nós temos 2 meses consecutivos onde o consumo desse ano, o consumo do mês de julho, o consumo do mês de agosto, são inferiores a julho e a
agosto do ano passado. Então isso é um sintoma de que realmente o consumidor está economizando, além de todos os problemas que estão existindo na economia como um todo. Então certamente isso não é uma boa notícia, mas pelo lado da questão de uma possível falta de geração, isso certamente está descartado. Presidente, a conta de energia, e aí eu estou falando para o consumidor final, ela chegou a aumentar 40%, 60% só este ano. E geralmente o vilão fica para a concessionária de energia. De quem é a responsabilidade e qual a perspectiva de preço de energia até o final do ano, presidente? Olha, fica bem difícil fazer projeções, porque depende de chuva e depende também de algumas decisões que são tomadas pelo governo federal e que as distribuidoras elas simplesmente acatam e têm que cumprir. Então a definição de preço vem de lá. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos de dezembro para cá algo em torno de 25%, um pouco abaixo de 30%. Há estados do Sudeste onde a energia subiu 70% esse ano. Então a expectativa é, com o consumo caindo, se vier a chuva, que a expectativa é que venha a chuva aí nos próximos meses, essa questão da elevação muito grande do custo da energia não permaneça por muito tempo. Presidente da COSERN, Luiz Antônio Ciarlini, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você.